No Fala Cidadão de hoje, o médico e perito Heinz Roland Jacob vai responder as perguntas do cidadão. Vamos à primeira pergunta. Eu gostaria de saber como é que adoece os trabalhadores. Os trabalhadores que não são admitidos, eles passam por um exame periódico que vai constatar a sua saúde perfeita. Então, assim, eles já são diferenciados da população em geral. Eles já são contratados sadios. A partir do momento que eles são colocados no ambiente de trabalho, seja a céu aberto, dentro de uma indústria ou dentro de um espaço confinado, ele vai interagir com aquelas condições físicas, químicas e biológicas e ergonômicas daquele ambiente. Se tiver ruído e ele não proteger o ouvido, ele vai adquirir ao longo do tempo, aos anos de trabalho, uma surdez. Se tiver produtos químicos e ele não tiver uma máscara, ele não tiver uma proteção para a sua pele ou para a sua alimentação, ele vai ingerir, ele vai inalar, ele vai absorver aquelas substâncias químicas e ela vai constar, vai estar dentro do seu organismo, causando uma intoxicação. O produto químico estar dentro do seu organismo. E se for um problema biológico, trabalhar em hospitais, ou esgotos, ou necrotérios, se ele não tiver proteção adequada, ele vai adquirir as bactérias e os vírus que estão naquele ambiente de trabalho. Se ele trabalhar numa cadeira estragada, sem condições ergonômicas, se ele trabalhar com uma postura inadequada na frente do computador, se ele trabalhar com esforços repetitivos, contando dinheiro, ou trabalhando numa máquina que exija esforço repetitivo, com uma postura, a coluna curvada, ele vai causar um desgaste osteomuscular e vai adquirir uma lerdorte. Então, de acordo com o tipo de trabalho e as condições do ambiente de trabalho, esse trabalhador vai se adaptar. Essa adaptação é a doença. Então, nós temos a doença e temos também o acidente. Se tiver condições inseguras, um buraco, uma máquina aberta, sem proteção para as mãos, em que corta, ampute dedos, uma serraria, essas condições inadequadas do trabalho podem gerar acidentes de trabalho, que também vai adoecer e sequelar de forma temporária ou definitiva, a sequela sempre é definitiva, para o resto da vida, que vai impactar esse trabalhador na sua família, na vida dele, e todos os seus familiares, no INSS, por causa da aposentadoria, os benefícios do INSS, vai impactar a rede SUS, porque ele vai precisar de atendimento, e ele vai se aposentar precocemente. Isso vai impactar no custo Brasil. E o custo Brasil, nós não podemos ter concorrência lá fora, porque o nosso custo é muito alto, por causa das mazelas, das doenças e dos acidentes de trabalho. O que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho é toda e qualquer ação que se faça na proteção e promoção da saúde do trabalhador, na integridade do trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho e também no ir e vir da sua residência para o trabalho. Porque também nós temos muitos acidentes e muitas doenças que ocorrem no ir e vir. Então, no acidente de trajeto, que nós chamamos aqui no Brasil, né? Então, a segurança são todos aqueles, o uso de EPI, a educação, o treinamento do trabalhador, o trabalhador reconhecer os riscos a que ele está sujeito, o trabalhador realizar exames periódicos, admissionais periódicos, demissionais, mudança de função. E eu acho que o mais importante é a capacitação, o treinamento de forma continuada, porque quanto mais o trabalhador é educado, tem maior nível socioeconômico, cultural, menos doenças e menos acidentes ele vai estar exposto. O que é ergonomia e para que serve? Ergonomia é uma ciência, é uma área de estudo que procura estudar a relação do ser humano com a máquina, com o local de trabalho. Então ele vai tentar colocar a máquina, o local de trabalho, de uma forma adequada para o trabalho daquele ser humano. Antigamente, você adequava o ser humano à máquina. Hoje, nós temos que adequar a máquina ao ser humano. Então, ela vai estudar os movimentos que o trabalhador faz,
Ela vai estudar o modo que o trabalhador trabalha, quantos movimentos que ele faz por minuto, por segundo. Vai estudar a postura dele, se ele trabalha em pé, sentado, se ele trabalha semi-sentado, se ele é obrigado a levantar e sentar, se ele faz um esforço físico com o braçal, por exemplo, com metabolismo, taxas metabólicas, queimar muita caloria, um esforço muito repetitivo, que sua, desidrata. Ela vai estudar o tempo de repouso. Então a ergonomia, ela trata do movimento, da cinesiologia do trabalhador dentro do seu local de trabalho. Quais são as principais doenças decorrentes do trabalho? Nós temos uma gama enorme de doenças relacionadas ao trabalho, mas podemos citar as mais comuns, as mais frequentes. Seria, primeiro, a perda auditiva por causa do ruído industrial. Depois da Revolução Industrial, acho que é a doença mais comum, que nós temos que proteger os ouvidos do trabalhador, que qualquer máquina produz ruído. Se não tiver proteção auditiva, ele com os anos ele vai ficar surdo. Nós temos as intoxicações exógenas, né, em que o trabalhador está exposto a produto químico, certo? Nós temos as doenças relacionadas à exposição por riscos físicos, né, principalmente as radiações a céu aberto, as não ionizantes e as radiações ionizantes, como raio-x, entre outras. Até o próprio celular, as ondas eletromagnéticas também causam doenças relacionadas ao trabalho, inclusive cânceres. Nós temos doenças relacionadas à manipulação de produtos biológicos, hospitais, esgotos, excretas de animais, etc. Nós temos doenças aqui em Rondônia, nós temos que citar a agropecuária, principalmente a pecuária, porque Rondônia hoje, mais de 60% das empresas manipulam boi de pecuária, então o trabalho rural é muito importante. Os frigoríficos, os laticínios, né? Então doenças específicas, a Ler-Dort, que não podemos esquecer, problemas de coluna, que impacta em motorista de ônibus, lombadores, etc. Tem as doenças biológicas, a brucelose, que é transmitida pelo leite e também em abatedouros, né? E também na cria de animais, certo? Doenças de hospitais, hepatites, nós temos região endêmica de hepatite, malária, dengue, trabalhadores expostos, né? E, dentre outras, nós temos uma gama enorme de doenças relacionadas ao trabalho.